Foi-se um homem da casa de Levi e casou-se com uma descendente de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz um filho. E vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou-o com betume e piche, e pondo nele o menino, largou-o no carriçal à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para observar o que lhe haveria de suceder. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto no carriçal, enviou a sua criada e o tomou. Abrindo, viu a criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse: Este é menino dos hebreus. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: Queres que eu vá chamar uma das hebreias para que sirva de ama e te crie a criança? Respondeu-lhe a filha de Faraó: Vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: Leva este menino e cria-mo, pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, da qual passou ele a ser filho. Esta lhe chamou Moisés e disse: Porque das águas o tirei. Amém. Vamos orar? Pai, queremos te agradecer pela porção da tua palavra que foi lida e pedir que o Senhor nos abençoe com muita graça, que o Senhor abra os nossos olhos para que contemplemos a tua vontade e que o Senhor seja generoso conosco, falando não o que queremos ouvir, mas o que o Senhor quer que nós escutemos. Ouve a nossa oração, Senhor, em nome de Jesus, amém. Meus queridos irmãos, nesta noite eu quero falar sobre o tema Um currículo para Deus. Um currículo para Deus. Eu quero que nós pensemos no mundo como se fosse uma grande empresa. Pense assim, como se esse mundo fosse uma grande empresa. E Deus, como o dono desta grande empresa, está contratando trabalhadores. Tá? Então, ele está recebendo currículos. E a minha pergunta é, se você fosse enviar um currículo para Deus, como seria esse currículo? O que você colocaria no currículo que você iria mandar para Deus? Veja, quando nós pensamos em currículos, normalmente a gente pensa em impressionar, chamar a atenção da empresa contratante. Como assim? Veja, quando nós fazemos um currículo, todo mundo aqui, eu acho que não tem nenhuma exceção, nós geralmente colocamos os nossos êxitos, não os nossos fracassos. Por exemplo, você vai colocar um currículo, aí você coloca lá, graduado em, pós-graduado em, mestre em, né, a área lá, doutor em, só que você não coloca assim, reprovado 5 vezes no Enem. Né? Você foi graduado, de fato, né? Só que para ser graduado, você foi reprovado, você não coloca. Né? Você não coloca assim, passei nas disciplinas no empurrão. Né? Você não coloca. Né? Você só coloca lá, graduado, mestre, doutor. Aí você coloca lá, né, experiência profissional em... Aí você coloca lá, experiência profissional. Mas aí você não coloca, sou preguiçoso, desatento. Né? Aí você não coloca lá, sou rebelde, sou uma pessoa difícil. Você só coloca as partes positivas. Nós, e eu estou dizendo nós, né? Isso é normal do currículo. Então, nós selecionamos as informações, enfatizando apenas as positivas e deixando as negativas de lado. Então, é dessa forma, meus irmãos, que diante de tantos currículos, aqueles que mais chamam a atenção, aí o patrão, a pessoa que vai selecionar, diz, opa, esse cara é bom. Né? Esse cara é bom, então ele tem esse curso e tal. Então, começa a separar os melhores.
Normalmente é assim que as empresas funcionam e é assim que aqueles que vão mandar currículos também fazem isso. Entram no jogo, né, e fazem como, pelo menos, acham que devem fazer. Agora veja, a questão é, e se nós formos mandar um currículo para Deus? Como mandar um currículo para Deus? Como chamar a atenção de Deus, se Ele conhece o nosso currículo melhor do que nós mesmos? Imagine só, que você vai manipular o seu currículo para Deus. Aí Deus diz, opa, eu conheço bem essa história. Você não está contando tudo, não. Não dá nem para manipular. Não dá nem para tentar enganar Deus. Nós somos enganados por currículos, Deus não. Por exemplo, pense comigo, quando Samuel foi ungir um filho de Jessé para ser rei. Aí, você lembra do texto? Ele vai, né, para lá, para Belém, lá para a casa de Jessé, para fazer o sacrifício, tudo. Aí, quando ele está lá diante de Jessé e diz, olha, Deus mandou eu vir aqui para ungir um dos teus filhos como rei. Aí, vem o primeiro filho. Aí, Samuel pega o currículo de Eliabe. Quando ele vê o currículo de Eliabe, ele se impressiona. E diz, certamente está perante o Senhor o seu ungido. Mas aí o que é que Deus diz para Samuel? Deus diz, Samuel, eu não sou enganado por currículo. Deus diz a Samuel, não atentes para a sua aparência, não atentes para a sua altura, porque este eu rejeitei, porque o Senhor não vê como vê o homem vê a aparência, Deus vê o interior. Veja, Deus não é enganado pelo currículo impressionante de Eliabe. O homem Samuel foi enganado. Ele vê o currículo de Eliabe e diz, ele é o ungido do Senhor. Achei quem eu estava procurando. Deus diz, não. Esse não é o homem. Esse não é o novo rei. Então, irmãos, como enviar um currículo para Deus? Essa é a pergunta que não quer calar hoje. E para responder a esta pergunta, eu acho que um bom começo é nós começarmos analisando o perfil dos contratados de Deus. É muito bom quando você vai enviar um currículo para uma empresa, você vai trabalhar numa empresa, pretende trabalhar numa empresa, que você conheça aquela empresa. Tá? Então, meu sonho é trabalhar na empresa X. Então, é muito bom que você conheça o máximo daquela empresa. Você saiba com que elas trabalham, qual é o perfil dos profissionais que trabalham naquela empresa. Então, eu quero ser contratado por Deus, eu quero trabalhar para o Senhor. Então, vamos começar analisando o perfil dos contratados de Deus. Quem são as pessoas que Deus costuma contratar para trabalhar em sua empresa? O texto que lemos mostra uma grande obra que Deus estava fazendo. Para aqueles que faltaram na semana passada, então vou tentar aqui lembrar um pouquinho do contexto. Nós falamos aqui na semana passada de como o povo de Israel tinha descido para o Egito na época de José ainda, quando José era vivo, filho de Jacó, como os filhos de Jacó desceram para o Egito, e ali então eles tiveram um primeiro momento de paz, de prosperidade, o povo cresceu, o povo prosperou financeiramente, o povo tinha uma estabilidade financeira, social, econômica. Mas aí então nós vimos que surgiu um novo rei, ou um novo faraó, que não conhecia José, que não respeitava José, não respeitava a memória, os feitos de José. E aí então nós vimos como este faraó começou a oprimir o povo. E ali então, no primeiro momento, ele começa a escravizar o povo de Israel. No segundo momento, ele começa a matar os filhos dos israelitas, mas ainda de uma forma muito velada, né? Ele combina com as parteiras para matar de uma forma meio que tipo de acidente. Depois então, nós vimos já no final da mensagem da semana passada, vimos como o faraó agora, de forma muito aberta, traz uma perseguição contra os filhos de Israel, dizendo que todos os filhos de Israel deveriam ser jogados no Nilo. Se fossem meninos, deveriam ser jogados no Nilo, se fossem meninas, então, poderiam viver. E é nesse momento, irmãos, quando uma grande perseguição estava se instaurando contra o povo de Israel, que Deus levanta um Salvador. Quando tudo parecia não ter esperança,
quando tudo parecia estar perdido, Deus levanta um Salvador que nós vamos conhecer depois em mais detalhes. Seu nome é Moisés. Deus estava fazendo uma grande obra. Ele estava começando uma grande obra ali. Mas para que essa obra pudesse acontecer, ele precisava de trabalhadores. Ele precisava contratar pessoas para trabalhar. E aí, quando nós lemos esse texto, nós vamos ver pelo menos 3 características dos trabalhadores que Deus contrata para trabalhar em sua obra. Então, vamos lá, sem mais, para o primeiro ponto. Primeira característica dos trabalhadores que Deus contrata. Deus costuma contratar pessoas, trabalhadores, pessoas comuns. Pessoas comuns. Veja aí o versículo 1, por favor. Foi-se um homem da casa de Levi e casou com uma descendente de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz um filho. Irmãos, é impressionante a forma simples como o texto descreve o nascimento de um dos homens mais importantes da Bíblia. Moisés é um dos homens mais importantes de toda a Escritura. Do Antigo e do Novo Testamento. É um dos principais homens nas Escrituras Sagradas. E veja como a Bíblia descreve o nascimento deste homem. Quem era o pai de Moisés? Quem era a mãe de Moisés? Nós sabemos com base em outros textos. Mas o texto aqui diz simplesmente assim: foi um homem da tribo de Levi, casou com uma mulher da tribo de Levi, os dois tiveram um menino. E é assim que o texto descreve. Deus não usou os pais de Moisés porque eles eram os mais ricos, porque eles eram os mais famosos, porque eles eram os mais importantes. Não. Os pais de Moisés eram pessoas comuns, assim como eu e você. O próprio Moisés só se tornou famoso porque Deus o usou. Não é que Deus o usou porque ele era famoso. Não é que Deus olhou assim e disse: rapaz, esse homem é muito famoso, vou usar. Não. Moisés era o quê? A gente vai ver depois, ele era simplesmente um pastor de ovelhas, que estava distante num lugar perdido, que iria viver e morrer sem ninguém falar nada sobre ele. Era uma pessoa comum. De fato, quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós vemos Deus usando pessoas importantes, como por exemplo Salomão, que nasceu num berço de ouro, era filho de Davi, um homem extremamente rico, que tinha todas as possibilidades ali, perto dele, próximas a ele. Então Deus usa pessoas como Salomão, sim, mas se você observar, são as exceções. Normalmente, a maior parte das histórias bíblicas é vivida por pessoas comuns. As histórias bíblicas normalmente são vividas por pessoas comuns, que só tiveram um nome conhecido porque Deus as usou. Pessoas assim como eu, como você. Quem eram eles? Pescadores, fazendeiros, pastores de ovelhas, cobradores de impostos, fazedores de tendas, e etc, e etc, e etc. Não imagine que por você ser uma pessoa simples, o seu currículo vai ser jogado no lixo. Que você vai olhar e Deus vai dizer assim: esse aqui tem um currículo bom, deixa esse aqui, vai ser usado. Esse aqui é fera. Esse aqui é tão fraquinho. Não! Não imagine que Deus vai fazer isso com o seu currículo, porque você é uma pessoa comum, porque você é uma pessoa simples, porque você é uma pessoa, entre aspas, normal. Na empresa de Deus, há um cartaz com o seguinte título: contratamos pessoas simples. Contratamos pessoas comuns. Deus quer usar você na sua simplicidade. Pastor, mas eu não sei falar direito. Deus usa você sabendo ou não sabendo falar direito. Pastor, mas eu tenho uma dificuldade de raciocinar. Deus vai usar você com a sua dificuldade de raciocinar. Pastor, mas eu não tenho tantas habilidades, tantos dons. Deus vai usar você nos dons que Ele deu a você. Seja você simples, seja você sofisticado, seja você rico, seja você pobre, seja você culto, seja você iletrado, seja você quem for. Deus usa cada um na sua simplicidade.
O texto diz que de um homem simples, de uma mulher simples, nasceu um bebê simples. Era um bebê como qualquer outro bebê. Mas ao mesmo tempo, era um bebê precioso aos olhos de Deus. E também, meus irmãos, aos olhos dos pais, né? Porque veja, o versículo 2, a parte B, diz assim: e vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. Qual é a mãe que vai dizer que o filho é feio? Existe essa, irmãos? Não existe. Não existe. Se a mãe disser que o filho é feio, está tudo perdido. É verdade? É lindo, é linda. Até tem um ditado para isso, né? A mãe coruja. A mãe coruja. Você já ouviu falar a história da mãe coruja, da coruja, né? Lá, a lenda lá da coruja conversando com a águia, né? Viviam brigando, aquela briga e tal. Aí fizeram um acordo. E aí fizeram um acordo e a coruja disse assim: não, nem eu maltrato seus filhos, nem você meus filhos. Aí para dar o sinal, a coruja diz assim: ó, o meu, você vai ver logo que é o mais bonito. Aí quando a águia está passando, vê um feio que só, aí diz: com certeza não é esse. Aí vai lá e mata a filha da coruja, né? Porque a mãe coruja é feio que só, mas a mãe diz: é o mais bonito. É o mais bonito. E tem que ser assim mesmo, é o mais bonito. Moisés é o mais bonito. Joquebede olha para Moisés e diz assim: esse menino é muito bonito. Eu tenho que cuidar dele. Eu tenho que preservá-lo. Eu tenho que cuidar. E é isso que ela faz. Aquele menino que era formoso aos seus olhos, ela começa a preservar. Veja, a gravidez de Joquebede foi uma gravidez muito tensa. Primeiro porque na época não tinha ultrassonografia para saber se era menino ou se era menina. Então imagina só, ela sabia que se fosse menino, ele estava já com uma sentença de morte sobre ele. Então toda gravidez, ela estava lá: meu Deus, vai ser menino ou menina? Então imagina a tensão daquela mulher. Eu me lembro que nas 2 gravidez que nós tivemos, né, no caso que Monique teve, nós engravidamos, as 2 foram tensas. Uma foi na época da Zika. Então era aquela agonia, e a gente agoniado, meu Deus, não podia ver uma muriçoca e tal, aquela agonia. Acho que quem teve gravidez nessa época lembra como era tensa. E que foi Esther, né? Na segunda foi na época do Covid. E a gente era tudo, aquela gravidez agoniante, né? Com medo de pegar, com medo de adoecer e tal. Mas veja, nós tínhamos medo da possibilidade de adoecer. Joquebede, Arão, os pais de Moisés, eles não tinham medo da possibilidade. Era certeza, se fosse menino, era para morrer. Era essa a atenção deles. E aí agora nasce um menino. E agora? O que fazer? O menino nasceu. A guilhotina está sobre o seu pescoço. O mandato de Faraó é claro: se for menino, tem que ser jogado no Nilo, tem que matar. E aí, meus irmãos, é nesse contexto que o texto diz que Joquebede conseguiu ocultar Moisés por 3 meses. 3 meses de tensão. 3 meses de tensão. Provavelmente Moisés era um menino muito calmo. Tem menino que é calmo. Não lembro, teve um pai, não sei se foi daqui da igreja, que disse que quase não chora. Faz, pronto. Bom demais. Maravilha, né? Agora, se você já sofreu, por exemplo, com cólica, meu Deus do céu. Ai, Senhor. Lembro que Esther tinha muitas cólicas. E, meu Deus, era choros terríveis. Moisés provavelmente era um bebê mais controlado. A mãe conseguiu ocultá-lo por 3 meses. 3 meses. Mas chegou um momento que não dava mais. Não dava. E ela precisava, então, tomar uma decisão, que seria uma das decisões mais difíceis da vida dela. Veja o versículo 3 aí, por favor. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou-o com betume e piche, e pondo nele o menino, largou no carriçal à beira do rio. Ei, imagine você agora, se você puder imaginar a cena dessa mãe desesperada, essa mãe que queria apenas criar o seu filho, mas que não tinha esse direito.
E ela, no ápice do seu desespero, ela sabia que o seu filho iria ser descoberto, ela sabia que a guilhotina de Faraó viria sobre o seu filho, e antes que isso acontecesse, antes de alguém tomar o seu filho dos seus braços, então essa mulher, no ato de desespero, ela pega uma caixa, e é curioso porque a palavra que aparece aqui no original para caixa, esse cesto, a palavra para cesto, é a mesma palavra que é utilizada em Gênesis capítulo 6 para a arca de Noé. Porque você sabe que a arca de Noé não era um navio. Não era um navio, não é que Noé fez um navio para controlar, não. Noé fez uma caixa para flutuar. E a caixa ia para onde Deus mandasse ela ir. Porque não tinha nenhum controle ali. Então é a mesma palavra que aparece aqui. Joquebede faz um cesto. Esse cesto, então, ela começa a fechar todas as brechas para que ele não viesse a afundar, assim como Noé também fez com a arca. Ela faz uma casa provisória para o seu filho, uma casinha provisória, faz com todo carinho, com todo cuidado. E ali, meus irmãos, na sua grande aflição, como eu disse, nos momentos, talvez o momento mais delicado da sua vida, ela coloca o seu filho no rio Nilo, entregando o seu filho totalmente aos cuidados do Senhor. Veja, essa mulher passou 3 meses da vida dela, dedicando-se a esse filho. Ela fez o que podia. 3 meses que ela tentou ocultar como podia. Mas depois de não poder mais, ela diz: Deus, eu não consigo mais. Eu fui até onde dava para eu ir. Eu fiz o que eu podia fazer. E agora então, ela abre mão e diz: eu vou colocá-lo no rio. Mas ela não lança no rio. Ela não está matando o seu filho. Mas ela está entregando o seu filho aos cuidados do Senhor. Deus, que onde o Senhor levar esse menino, que o Senhor leve esse menino, que o Senhor cuide desse menino, que o Senhor guarde esse menino, porque eu não tenho mais o que fazer. Essa atitude de Joquebede lembra, de certa forma, a atitude de Agar em Gênesis capítulo 21. São momentos que mães, que é o caso de Agar, o caso de Joquebede, mães que amam seus filhos e se veem impossibilitadas de fazer mais qualquer coisa por eles. Se você lembrar da história de Agar, é quando Sara expulsa a sua serva, Agar, de casa, e aí o texto diz que ela vai com Ismael, e depois então, quando não tinha mais o que fazer, não tinha comida, não tinha água, então para não ver o seu filho morrendo de fome, morrendo de sede, o texto diz que Agar se afasta, deixa Ismael sozinho, e o texto diz que ela se afasta para não ver o seu filho morrendo. E aí é interessante, irmãos, porque tanto Joquebede quanto Agar vivem um grande livramento de Deus. Porque Deus vai até Agar e diz: Agar, o que é que você está fazendo aí? Por que você não bebe água? Beber água, não tem água. Deixa eu posso sair do seu lado. Deus é um Deus de livramentos. Deus é um Deus que faz o que nós não podemos fazer. Veja, Agar e Joquebede eram pessoas comuns. Pessoas normais. Pessoas, mais uma vez eu digo, como eu e como você, mas pessoas que viveram milagres do Senhor. Deus usa pessoas comuns, meus irmãos. Deus não está à procura de estrelas. Deus não está à procura dos astros, da vida, da música gospel. Não. A igreja está cheia de astros, estrelas, pessoas que se acham melhores, se acham mais importantes. Nós não podemos nos misturar com os normais, porque afinal de contas nós somos diferenciados, nós somos melhores, somos mais famosos, somos mais ricos, somos mais importantes, somos mais educados, somos mais inteligentes. Mas o quê? A igreja não tem mais, o único que é mais é Deus. Fora Deus, todos nós somos pessoas comuns. Joquebede era uma pessoa comum. A pessoa mais importante que pisou nesta terra chama-se Jesus Cristo. A pessoa mais importante. Mas você já pensou, quem eram os pais de Jesus, irmãos? Quem eram? Um carpinteiro e uma mulher pobre.
casal pobre. Os pais de Jesus, o homem mais importante deste mundo, Deus que se fez homem, que habitou entre nós, mas seus pais eram pessoas simples, comuns, porque Deus contrata pessoas comuns, e é assim que Ele costuma fazer. Segundo lugar, qual o perfil dos contratados por Deus? Deus costuma contratar, primeiro, pessoas comuns. Segundo, Deus costuma contratar pessoas improváveis. Deus costuma contratar pessoas improváveis. Veja, se tinha uma pessoa improvável para cuidar de Moisés, era a filha de Faraó. Se colocasse, não conheço a história aqui, se colocasse as alternativas aqui, seria a última. Ela é a filha do inimigo. Ela é a filha daquele que está matando as crianças. Então, ela é a totalmente improvável. Mas é isso que acontece. Veja o versículo 5 aí, por favor. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto no carriçal, enviou a sua criada e o tomou. Veja, a filha de Faraó foi se banhar no rio. Aí há uma discussão, que tipo de banho era esse, se era um banho simplesmente higiênico, ou se era algum tipo de ritual, não sabemos, o texto não diz que tipo de banho era, diz simplesmente que ela foi com as donzelas que lhe acompanhavam, então ela desceu para o rio, e ali no rio, ela vê uma caixa diferente. Irmãos, essa mulher aqui é uma exceção, é uma mulher curiosa. Ela é uma exceção. Por isso que mulheres entendam aqui, tá certo? Não é? Mas veja, ela vê uma caixa lá. Ela vê uma caixa. O homem, quando vê uma caixa, diz: eu vou pegar isso nada. Né? Oxe, eu sei lá se é uma bomba. Não, vamos lá, mulher, vamos ver. E aí, veja, estava ela e as mulheres, só tinha mulher aqui. Né? Se tivesse um homem, provavelmente ia pegar essa mulher, não vai não. Fica aqui, né? Nem eu, nem você, mas só mulher. O texto diz que elas foram lá e abriram a caixa. E aí o texto diz, versículo 6, veja aí. Abrindo, viu a criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse: este é menino dos hebreus. 2 pontos desse versículo chamam a nossa atenção. Primeiro, é que a filha de Faraó percebeu que ele era filho dos hebreus. Por quê? Bom, provavelmente a explicação mais natural que se tem aqui é que ela percebeu que o menino estava circuncidado. Os egípcios também praticavam a circuncisão, só que era na adolescência. E aqui nós temos então um bebê que já estava circuncidado, provavelmente ao 8º dia, como a lei manda. Então, quando ela olha que vê lá a marca, então ela diz: opa, é um menino dos hebreus. Então ela mata a charada, percebe logo que é um menino dos hebreus. A segunda coisa que chama a atenção aqui é o sentimento desta mulher pelo bebê. Porque veja, ela estava na corte, ela sabia do decreto do seu pai contra os bebês hebreus. Ela conhecia, ela sabia. Mas o texto diz que ela foi tomada de uma compaixão. Ela foi tomada de uma compaixão. E aqui eu quero pedir permissão a você para fazer uma citação um pouco longa de um comentarista, o nome dele é Victor Hamilton. E ele comenta aqui uma diferença que eu acho interessante. Preste atenção, por favor, nessa citação. Preste atenção. Ele diz assim: poderia traduzir o texto dizendo: ela teve piedade dele, mas eu prefiro ela teve compaixão. A diferença entre piedade e compaixão é que piedade significa sentir por, enquanto compaixão significa sentir com. Na parábola do bom samaritano, tanto o sacerdote quanto o levita têm piedade, mas não têm compaixão. Eles têm pena da vítima, mas só isso. Não é assim com o samaritano. E não é assim com a princesa. Sua ação não é a de sentir uma pontinha de pena e continuar se banhando. O que é que esse autor está dizendo para nós aqui? Acredito que você entendeu bem. Ele está dizendo o seguinte, que a mulher, a filha de Faraó, ela não só teve pena de Moisés.
Porque, tipo assim, ela poderia dizer assim, poxa, que pena, né, desse menino, que tristeza, tá, e deixa o menino. Isso ela sentiu pena. Mas ela sentiu compaixão. Ela sentiu com aquela criança. Compaixão é uma palavra que é utilizada muito no Novo Testamento para o sentimento de Jesus, quando ele via as pessoas em situação de vulnerabilidade, em situações de dificuldade. A Bíblia diz várias vezes, os evangelhos dizem várias vezes, que Jesus foi tomado de compaixão. A compaixão de Jesus o levava à ação, o levava a curar, a atender à necessidade daqueles mais carentes, em grandes dificuldades. E é isso que acontece com a filha de Faraó. Ela foi tomada de uma compaixão, e essa compaixão o levou à ação, ou seja, à preservação daquele bebê. A compaixão da filha de Faraó foi tão intensa, irmãos, que ela não somente pegou o bebê, como ela disponibilizou os recursos para ajudar esse bebê. Veja aí o versículo 9, por favor. Então lhe disse a filha de Faraó, eu vou chegar nessa filha de Faraó daqui a pouco, leva este menino e cria-mo. Desculpe, irmãos, eu vou chegar na irmã de Moisés, né? A filha de Faraó a gente já está. Então lhe disse a filha de Faraó, leva este menino e cria-mo, pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Vejam, Deus contrata pessoas extremamente improváveis para cumprir o seu plano. A filha de Faraó, como eu disse, era improvável. No Novo Testamento você tem uma pessoa que você diz assim, não, esse aqui não. Esse aqui é improvável. Pensa comigo, Saulo de Tarso. Um dos maiores perseguidores da igreja na época dos apóstolos. Um homem que estava, pelo zelo da sua religião, matando, encarcerando os cristãos. Machucando. Punindo. Consentindo com a morte dos cristãos. Saulo era um perseguidor da igreja, ou seja, era o totalmente improvável. Você diz, não, esse aqui, não, esse é improvável. Aí Deus aparece a Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalstrares contra os aguilhões. Quem és, Senhor? Quem és, Senhor? Eu sou Jesus a quem você persegue. Depois Jesus aparece a Ananias, diz, Ananias, vai à casa de Saulo, porque este é o instrumento escolhido para anunciar o meu evangelho às nações. Ele era o improvável. E Deus contratou o improvável para trabalhar em sua empresa, para trabalhar em sua obra. A Bíblia está cheia de pessoas improváveis. Pessoas que nós diríamos, Deus pode usar qualquer um menos esse. Pensa, José do Egito, estava na cisterna. Você diz, esse aqui é um improvável. Mas Deus o usa para preservar o seu povo no Egito. Pense, por exemplo, Davi cuidando das ovelhas, era o improvável. Todos os filhos estavam no banquete. Davi não foi chamado para o banquete, é o improvável. Mas aí Deus diz, vai ser você, eu vou usar você para ser o rei de Israel. Jefté era um filho ilegítimo, é um homem improvável. Mas Deus diz, é você que eu vou usar, e Jefté se torna um dos juízes de Israel. Nós poderíamos aqui multiplicar a lista de pessoas improváveis. Deus chama pessoas improváveis, Deus usa, Deus contrata pessoas improváveis. E a filha de Faraó é um desses exemplos, ela é a improvável, mas Deus a usou. Ela foi contratada por Deus para um serviço especial. Preservar, cuidar daquele que seria o salvador do povo de Deus no Egito. Deus, primeiro, costuma contratar pessoas comuns, nós, pessoas comuns. Segundo, Deus costuma contratar pessoas improváveis. Terceiro, Deus costuma contratar pessoas, e aqui eu vou colocar aspas aqui, tá? Vou explicar depois essas aspas. Deus costuma contratar pessoas incapazes. Deus costuma contratar pessoas incapazes. Eu estou colocando aqui aspas porque eu não estou dizendo que essas pessoas são incapazes para mim. Eu estou dizendo que, como nós vamos mostrar, analisando o aspecto cultural da época, naquela cultura, essas pessoas que eu vou descrever, elas eram incapazes. E Deus as usou. Agora, antes de dar continuidade, preste bem atenção e eu preciso que você atente para isso que eu vou dizer. Veja, esse ponto aqui, o ponto 3, é bem diferente do ponto 2.
No ponto 2, eu disse que Deus usa pessoas improváveis. O ponto 3, eu estou dizendo que Deus usa pessoas incapazes. Como assim, pastor? Qual é a diferença? Veja, normalmente o incapaz é improvável. Mas nem sempre o improvável é incapaz. Pastor, deu um nó na minha cabeça. Bom, se essa mensagem for para o YouTube, aí depois você volta e você tenta entender. Mas deixa eu repetir só para você entender. Aqui eu vou dar um exemplo. Tá? Veja o que eu acabei de dizer. Normalmente o incapaz a gente vê como improvável. Isso é improvável, porque é incapaz. Mas nem sempre o improvável é incapaz. Deixe-me dar 2 exemplos aqui para você entender que nem sempre o improvável é incapaz. O primeiro exemplo é a própria filha de Faraó. Veja, eu disse que ela era improvável, mas ela não é incapaz. Porque ela tinha capacidade, ela tinha condição, tanto é que ela fez. Então ela é improvável, mas não é incapaz. O outro exemplo que eu dei aqui, Saulo. Saulo era improvável, mas não era incapaz. Tá? Então, eu quero fazer essa distinção aqui. O terceiro ponto que nós estamos trabalhando é que Deus costuma contratar pessoas que são incapazes. E como é que isso aparece aqui no texto? Veja bem. Aliás, antes de continuar, né, a gente poderia já fazer até um choque. Porque, veja, você que é dono de uma empresa, você recebe 10 currículos para analisar. Você vai escolher o currículo dos mais incapazes ou dos mais capazes? É lógico que é dos mais capazes. Você vai procurar ali os mais capazes e vai dizer, esse aqui eu vou escolher. Os incapazes, ó, deixa de lado. Só que Deus, veja como Ele age diferente aqui. Preste atenção comigo. Pega aqui o raciocínio. Acompanhe comigo aqui, veja. Qual era o maior medo de Faraó? Era os homens hebreus. Porque Faraó diz assim, preste atenção, como Deus confunde Faraó. Preste atenção. Faraó diz assim, os filhos que nascerem, se forem meninos, vão para o Nilo, vão morrer. Por quê? Porque homem é perigoso. Se for menina, pode deixar viver. Pode deixar viver. Porque mulheres são incapazes. Essa era a perspectiva. E aí, enquanto Faraó estava preocupado com os capazes, Deus usa várias incapazes para proteger o Salvador. Quer ver? Desde o capítulo 1, quantas mulheres aparecem no texto? No capítulo 1 você tem as parteiras, as mulheres. São, entre aspas, incapazes, mas elas estão preservando os filhos dos hebreus. Aí depois você tem Joquebede, a mulher, incapaz, mas ela está escondendo Moisés por 3 meses. Aí depois você tem a filha de Faraó, outra mulher, incapaz, mas é movida por compaixão e ali então preserva Moisés. E em quarto e último lugar, que é o tiro de misericórdia, você tem a irmã de Moisés. Que essa que é pior mesmo. Por quê? Porque além de ser mulher, ainda era praticamente uma criança. E é quem vai dar o tiro de misericórdia em Faraó. Veja o versículo 4 aí, por favor. A irmã do menino ficou de longe para observar o que lhe haveria de suceder. Veja, no limite da sua incapacidade, e aqui sempre incapacidade entre aspas, essa menina, sem poder fazer nada, ela fica só olhando para o cesto. O que será que vai acontecer com o meu irmão? O que será que vai acontecer? Ela fica acompanhando o movimento do cesto. E é nessa observação que aquela menina vê a filha de Faraó descendo, encontrando a caixa, encontrando o cesto, e ela percebe que o olhar da filha de Faraó é um olhar favorável à criança. Veja, ela está observando todo o movimento, de longe, e ela começa a olhar. Veja, primeiro, alguém encontra o cesto. Tá, mas como vai ser esse encontro? Porque alguém pode encontrar e assim que pegar, jogar. Só que ela percebe que a filha de Faraó vê o cesto, vê o menino, e não faz uma expressão facial de ira, mas faz uma expressão facial de compaixão. E aí, meu irmão, essa menina aqui é desenrolada. Porque veja aí o versículo 7.
A solução que ela apresenta. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: queres que eu vá chamar uma das hebreias, que sirva de ama e te crie a criança? Respondeu-lhe a filha de Faraó: vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Isso é o que aqui a gente chama de uma de doida. Né? Ela deu uma de doida. O que está acontecendo aí? Eita, menino. Pai, ele estava lá, a menina tudo, sabe aquela coisa, né? Todo mundo lá. Ainda mais para estar preocupada, ela disse: olha, eu posso quebrar um galho para você. Posso quebrar um galho, isso é difícil, né? Mas eu faço. Chamar aqui. E aqui então, meus irmãos, o texto diz que ela chama a própria mãe de Moisés. E esta mãe de Moisés vai cuidar do próprio filho e ainda recebe um salário para isso. Essa é a história do Bolsa Família. Brincadeira, viu, irmão? Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. É só uma brincadeira aqui. Tá? Parece, né? Mas não tem nada a ver. Tá? Veja, ela recebeu um salário para cuidar do filho, que era próprio dela. E o que é isso que nós temos, meus irmãos? Mais uma vez eu digo, Deus usa pessoas incapazes. Incapazes. Faraó dizia: mulher incapaz, pode deixar viver, pode deixar viver. E são as mulheres que estão humilhando Faraó, que estão preservando o Salvador do povo de Israel. No decorrer da história, Deus tem contratado muitos incapazes. Paulo diz: vejam, quantos de vocês, olhem aí a vocação de vocês, Deus escolheu aquelas pessoas que são loucas para envergonhar as sábias. Ele diz: Deus escolheu as coisas fracas para envergonhar as fortes. Deus escolheu as coisas humildes e as desprezadas, diz Paulo, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são. E o objetivo, ele diz, para que ninguém se glorie na presença de Deus. Ah, meus irmãos, esse é o currículo para Deus. Por isso que eu pergunto a você nessa noite: que tipo de currículo você quer apresentar para Deus? Ei, se você está querendo colocar uma máscara para Deus, para dizer: Deus, eu sou um cara bom, deixa eu dizer uma coisa para você. Não tente manipular Deus. Deus conhece as suas reprovações. Deus conhece as suas falhas. Deus conhece as vezes que você tentou e não conseguiu. Você não precisa dizer para Deus: Deus, eu sou graduado nisso, graduado naquilo, pós-graduado naquilo, porque Ele sabe não somente as suas graduações, mas Ele sabe as suas reprovações. Ele sabe os seus pontos positivos e sabe os seus pontos negativos. Ele sabe, Ele sabe. Mas eu quero terminar, irmãos, fazendo aqui uma comparação, uma analogia. Porque é interessante que quando você vê esse nascimento de Moisés, é praticamente impossível a gente não lembrar de outro nascimento, que foi muito parecido com o de Moisés. Lembra que Moisés nasceu e, como criança, ele foi perseguido por Faraó. Milhares de anos depois, viria um Salvador maior do que Moisés, que iria nascer e que na sua infância também seria perseguido por um rei, cujo nome é Herodes. Esse Salvador, que veio milhares de anos depois de Moisés, chama-se Jesus. Assim como Moisés, ele também foi preservado por Deus. Assim como Moisés, ele também cresceu. Assim como Moisés, ele também se tornou um libertador. A grande diferença é que Moisés foi um libertador do povo de Israel, enquanto que Jesus foi um libertador de toda a humanidade. Ou seja, com a história de Moisés, Deus estava tipificando, prefigurando o grande Salvador que haveria de vir. E é por causa desse Salvador que nós estamos aqui nessa noite. Porque um dia nós encontramos este Salvador, entregamos nossa vida a Ele, e nós que éramos para ser lançados no Egito, no Nilo, né? Nós tivemos a salvação em Cristo Jesus. Curve sua cabeça, feche seus olhos, por favor.